Meus amigos, treta no Flamengo. Landinho não perdoou e soltou tudo aí no ventilador sobre essa treta entre Landinho e Gabigol, Gabigol e Flamengo. Landinho foi a um podcast e soltou tudo no ventilador aí, né, chamando o Gabigol praticamente de mentiroso, né, falando aí, desmentindo tudo que o Gabigol falou. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou sobre esse assunto? Então assiste esse vídeo até o final. Não, porque tem muita coisa pra gente conversar ainda e atualizar. Por exemplo, o Rafael Marques, que está chegando conosco agora, claro, ao vivo lá do Rio de Janeiro, do Maracanã, pra gente falar mais também do Flamengo, não é? O Rafa tá já conosco ali, ele já vai aparecer, porque a paisagem do Rio de Janeiro é muito mais bonita do que uma simples tela preta, não é, Mari? Agora foi. Aí, que coisa maravilhosa. Maraca pro Rafa, tudo bem? Tudo bem, sim, Mari, Bruno, Mark já foi embora, fã de esporte conectado com a gente, boa tarde a todos aqui no Sport Center. Flamengo ainda de folga, né? Volta a treinar amanhã, iniciando a preparação para o jogo contra o Cuiabá, fora de casa. E o assunto Gabigol segue monopolizando o noticiário. Ontem o presidente do clube ainda, né, o Rodolfo Landim, será presidente ao final do ano, participou do Flow Podcast e detalhou tudo que o clube fez para tentar manter Gabriel Barbosa mais um tempo vestindo a camisa rubro-negra. Segundo o presidente, a proposta de contrato com duração de 1 ano, ela cumpria o pedido salarial feito pelo próprio jogador, que no entanto queria um contrato mais longo, com duração de 3 ou 4 anos. Argumentou o Rodolfo Landim que, com base no desempenho esportivo do Gabriel Barbosa nos anos de 2023 e 2024, seria uma temeridade o Flamengo aceitar majorar o salário do atleta da maneira como ele gostaria, e ainda assim fazer um contrato de 1 ano, de mais de 1 ano, sem saber que haveria a garantia do retorno técnico dele dentro das 4 linhas. Por isso que o Rodolfo Landim não mudou a duração da proposta. O presidente disse ainda que não sabe se o Gabriel Barbosa confia nele próprio, porque se confiasse, aceitaria normalmente a proposta do Flamengo por mais 1 ano e depois renovaria, se fosse o caso, por mais 2 ou 3 anos, caso tivesse um bom desempenho na temporada 2025. Mais cedo, no seu canal oficial no YouTube, o Gabriel Barbosa tem um canal chamado Sempre Juntos, que ele criou no dia do segundo jogo da final da Copa do Brasil, quando o Flamengo bateu o Atlético Mineiro e foi campeão. Naquela oportunidade, ele publicou um vídeo sonorizado pela música Me Dê Motivo, do Tim Maia, e se despediu oficialmente como jogador do Flamengo. Mais cedo, surgiu aquele alerta do YouTube para uma nova participação desse canal, que começaria ao vivo ao meio-dia. Havia uma expectativa que o Gabriel Barbosa falasse alguma coisa respondendo ao que o Rodolfo Landim disse ontem ao Flow Podcast. Nada disso. A live foi apenas um vídeo, na verdade, exibido, um clipe com duração de pouco mais de 3 minutos e meio, e neste clipe ele mostrou alguns lances, o depoimento de alguns torcedores, coisas do gênero. Segundo a assessoria do atleta, Bruno e Mari, é apenas a sequência da programação de produção de conteúdo já prevista, que não depende do que aconteceu ontem, das palavras do Landim. É um streamer. É que na hora que pintou a notificação da live, eu pensei, será? No Flamengo, o aniversariante do dia, o Arrascaeta passou por uma cirurgia aí no joelho e o Pedro mostrou que está se recuperando muito bem. Rodou. O atual campeão da Copa do Brasil está aproveitando a data FIFA e o fim da temporada para a recuperação de atletas. E desta vez foi Arrascaeta quem passou por cirurgia no joelho direito. A artroscopia do uruguaio foi realizada no Hospital Copa Star, acompanhada pelo Dr. Márcio Tanuri. Com isso, o camisa 14 não joga mais esse ano. No entanto, a cirurgia dele é considerada simples e a tendência é que a Arrasca esteja à disposição da comissão técnica na pré-temporada em janeiro. O uruguaio marcou um dos 3 gols no jogo de ida na final contra o Atlético Mineiro e vinha jogando com dores no joelho. Enquanto isso, o Flamengo segue tratando da recuperação dos outros jogadores e um deles é Pedro. O camisa 9 operou no dia 13 de setembro por conta de uma lesão de ligamento cruzado do joelho esquerdo. Desde outubro, o atleta vem fazendo fisioterapia no Ninho do Urubu e apresenta uma boa evolução. Além do CT, Pedro também se recupera em casa e tem avançado. Ele esteve na Arena MRV na comemoração do título e animou os rubro-negros. Enquanto Pedro se recupera e Gabigol já está com saída certa, o Flamengo analisa a necessidade no ataque. No jogo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, o Flamengo somou 25 finalizações, sendo que apenas 6 foram na direção do gol. Além disso, o time desperdiçou 4 grandes chances na partida, além do pênalti. O Flamengo deve aproveitar o fim da temporada para usar os duelos que restam como testes para 2025, onde a equipe terá um longo calendário repleto de desafios.
Muito bem, Vene Casagrande, boa tarde pra você agora, Lucas Pedrosa também. O programa de hoje, essa sexta-feira de feriado, vai ter coletiva do Pedrinho. O presidente Pedrinho falou com a imprensa e o Pedrosa estava ontem lá com o SBT e a gente vai mostrar tudo pra vocês também. Tem uma entrevista do Marlon Freitas bem emocionante, eu não sei se vocês já viram, a gente vai mostrar aqui também. Ele falou com a Libertadores, né, com o canal oficial da Libertadores, falando do pai, enfim, uma entrevista bem emocionante. Ô, Vene Casagrande, tudo certo com a Arrascaeta, né? Tudo certo, obviamente que ele poderia estar melhor à disposição do Flamengo, mas teve essa necessidade de ele passar por essa artroscopia no joelho. Se tem uma boa notícia é que é algo simples, digamos assim. É um processo simples e a tendência é que ele fique à disposição para a pré-temporada. Então, para esses jogos aí que ainda restam para o Flamengo nessa reta final de temporada, 5 jogos, ele obviamente não vai ficar à disposição, mas que bom que ele já passa por essa artroscopia logo e que fique à disposição para a pré-temporada já pensando no próximo ano. Para mim, a melhor notícia não é nem em relação a Arrascaeta. A Alcinente citou o Pedro ali, a evolução do Pedro. Para quem não sabe, o Pedro já está até fazendo trabalho com carga, ou seja, que é um exercício de musculação, uma cadeira flexora com carga. Se a gente for fazer um comparativo, na outra vez que ele teve esse mesmo problema no joelho, nessa época, ou seja, cerca de 2 meses depois, ele não estava nem encostando o pé direito no chão. Então, assim, ele está evoluindo bastante. A tendência é que volte antes do prazo pré-estabelecido aí, mas lembrando, sempre com paciência, fica sempre aquela dúvida de como ele vai retornar. Mas pelo menos eu vejo por um bom lado, um lado positivo, ele já está evoluindo bastante aí nesse processo de recuperação da cirurgia grave que ele passou no joelho. Beijo para nossa audiência que tá maravilhosa, um beijo para você. Você quer participar com a gente? Cadê? Põe nosso Twitter aqui, ó. Quem tá aí? Giovani hoje? Põe nosso Twitter aí, ó. Aí, Giovani já digitou, hashtag SBT Esporte Rio. Esse é o nosso Twitter, assim, com arroba, você segue a gente. Vai lá olhar, o arroba SBT Rio, joga lá no Twitter, acha e segue a gente, tá bom? Hashtag SBT Esporte Rio, fala com a gente, manda a tua foto que tá fazendo... É feriado hoje, Pedrosa? Falaram pra mim, eu não sabia. Eu não sabia. Eu também não sabia, não. Eu tô aqui? É. Fala pra gente você estudar. Como é que você tá curtindo aí esse feriado, o que vocês estão almoçando, é a hora do almoço, hora boa. Agora, Pedro fora já há algum tempo. Aliás, foi o grande... problema, a grande pedra no sapato do Flamengo na temporada, hein, Pedrosa? É. Ele era o grande cara de confiança tática e tudo mais em relação ao Tite e foi difícil retocar a ausência do Pedro. E agora o Arrascaeta. Mas o ano do Flamengo já tá, mesmo agora com o holofote mais aí na eleição. O Flamengo tem eleição agora em dezembro e aí muda o seu presidente, hein, Pedrosa? Eu acho que a dependência que o Flamengo do Tite tinha do Pedro é muito maior do que tem do Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador que dispensa comentários, gênio, craque, joga demais, mas assim, a temporada dele é irregular. E mesmo na temporada irregular do Arrascaeta, ele consegue ser decisivo como ele foi no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Mas em relação à importância, o Pedro era muito mais importante para esse Flamengo do Tite do que era o Arrascaeta. Claro que sente-se falta, o Pedro inclusive poderia ter mudado a história do Flamengo na temporada, principalmente no jogo da Libertadores contra o Peñarol, mas a vida que segue, cara. Agora o Felipe Luiz conseguiu já ganhar a Copa do Brasil, já tem jogadores que podem substituir o Arrascaeta nessa função, que tem desempenhado bem na minha visão. Por exemplo, o Alcaraz é um jogador que não faz a função exatamente do Arrascaeta, mas muda o tipo de jogo do meio-campo do Flamengo. E ele pode ser utilizado ali como homem de meio-campo também. O Matheus Gonçalves entrou muito bem na ponta direita, o Flamengo agora está jogando com 3 atacantes. Ele é outro jogador que pode desempenhar essa função. Até mesmo o Lohan, que tem recebido poucas oportunidades, dá para usar esses últimos jogos aí para poder botar mais o garoto para jogar. Enfim, opções o Felipe Luiz não faltam para ele, até porque ele fala isso sempre, né? Com a máquina que eu tenho nas mãos, eu não posso ficar dando desculpa. É verdade. Então, que bom que o Arrascaeta passou por essa artroscopia para poder se cuidar, para quem sabe em 2025 ele ter uma temporada mais regular fisicamente falando. E a delicadeza que o Felipe Luiz tem, até por ter trabalhado na base, de, por exemplo, promover na hora certa ou dar oportunidade na hora certa para o Matheus. Você traz um ponto importante, o Lohan, talvez, se o Felipe Luiz sentir, pode ser também a hora
de começar a experimentar um pouco mais, e outros garotos da base. É muito complicado você fazer essa transição, botar no momento certo. E agora é um momento mais de relaxado do Flamengo aí. Já tá campeão, né? Ainda mais tem alguns jogos, alguns minutos no Campeonato Brasileiro, né, Vene? Inclusive, o próprio Felipe Luiz, quando ele foi questionado na última entrevista coletiva por que ele demorou tanto a fazer uma substituição, tendo visto que os jogadores estavam muito desgastados, e ele falou isso, ele foi muito franco. Ele falou, eu conheço esses garotos, lembrando que no último jogo, o Flamengo, no banco de reservas, só o Léo Pereira não era cria da categoria de base ou não era jogador da categoria de base. E o Felipe Luiz falou isso, eu conheço esses jogadores, então eu achei melhor preservá-los nesse momento, porque no entendimento do treinador do Flamengo não era o momento ideal para colocar alguns atletas. Ele acabou colocando, por exemplo, o Chola, que é nigeriano, que pôde fazer a sua estreia pelo time profissional, um bom jogador inclusive que se hoje está no Flamengo é muito graças ao Felipe Luiz, que na ocasião, como treinador do Sub-20, pediu à diretoria do Flamengo que exercesse a compra desse atleta. Então, de fato, ainda tem isso. O Felipe Luiz conhece bastante esses jogadores crias da categoria de base. Mas eu não acho que o Flamengo tem que pensar em apenas utilizar esses jogos já pensando em 2025. Pelo contrário, eu acho que o Flamengo tem que pensar nesses jogos vencer. Tem que vencer, independentemente... Até porque quanto mais alto fica na tabela, maior é a premiação, né? Independentemente de desfalque. O próprio treinador fala isso. Eu não posso ficar aqui... Você ainda mira no título, Vene? Não. Acho que o único título que o Flamengo pode comemorar, que a torcida pode comemorar aí ao término da temporada, é a saída de um dirigente chamado Marcos Braz do Flamengo. Esse seria o grande título novamente na temporada. Fora isso, assim, na boa, não tem como você pensar em título do Campeonato Brasileiro. Não tem como. Eu acho que o torcedor, eu brinco aqui, alô, Fernanda, abre o olho, mas, gente, é na base da resenha, na base da brincadeira. Porque eu acho que, assim, o Flamengo não pensa mais no título do Campeonato Brasileiro. Põe na tela aqui o rebuliço que Vene Casagrande, com o seu rebolado, criou no nosso Twitter. Olha aí o Fê Novaes. Vene, o povo está com inveja da sua malemolência. Seus traídos. Tá aí. Tem mais não, aí? Não tem como estar com inveja disso. Tem mais, Vene Casagrande. Isso não é meu forte e eu sei disso. Cadê? Põe mais um na tela aí. Que vale é tentar, irmão. O que vale é isso. Não dá pra falar que tu não tentou. Tem muita gente que nem tenta, velho. Aí não consegue mesmo. Não, os melhores comentários são depois. Aí, parabéns pela sua coragem. Não, eu fui no podcast do Ninho da Coruja com o Diguinho, e aí a gente conversando lá, né? Eu falei, eu aprendi com o SBT que o SBT é o quê? Tem que fazer. É isso. A gente tá aqui pra se divertir. Exatamente. Ai, mas isso é mico, é vergonha. Não, tem que fazer. A gente tá aqui pra divertir. Às vezes a gente pode estar um pouquinho fora do tom. Mas e aí? Não tem jeito. Eu peço desculpa à audiência aí, peço que não mudem o canal quando eu der uma rebolada aqui. Mas o desempenho pode não ter sido bom, mas a risada tu garantiu, irmão. Esse é o mais importante. Amigo, só perde pênalti quem bate. É verdade. Olha aqui, Vene, acabou de falar no meu ponto Isabelle Benito. Ela disse, amiga, tem um melhor que o outro. Esse aqui fui eu que escolhi. Matheus, Vene como dançarino morreria de fome. Que pena, eu tava aqui pensando, se nada der certo, eu viro dançarino. Ai, Vene Casagrande. Pode participar você também no nosso Twitter lá, #SBT Esportivo. É com essa hashtag aqui, você escreve lá, eu não sei mexer no Twitter, então é assim, escreveu lá no Twitter, coloca essa hashtag no final, no início, enfim, do que você escrever, e a gente consegue olhar o seu tweet e colocar aqui também, tá bom? Olha aqui, ó, já a gente fala da seleção brasileira. Seleção canelinha. Me enganou de novo. Não é canelinha, é canelinha. Olha aí, Pedrosa, 4 dias depois do título da Copa do Brasil, o Plata do Flamengo voltou a marcar um golaço de cobertura, só que dessa vez foi pelas eliminatórias para a Copa. Ele fez 2 gols na goleada por 4-0 contra a Bolívia. Tá aí, golaço. Ele nem era o grande destaque daquela final da Copa do Brasil. Mas pra mim, um cara corajoso e finalizador, é isso aí, entra e faz o gol. Ô Pedrosa, no futebol o que vale é o gol, não são os números, né? Não são pontos, são gols, ô Pedrosa. O Plata, desde que ele chegou com a camisa do Flamengo, ele tem mostrado um bom futebol, né? Se eu não me engano, a estreia dele, inclusive, foi contra o Vasco, num jogo que ele foi bem, mesmo com o empate do Flamengo. Mais uma cavada de direita aí, foi assim que ele cavou também diante do Everson lá na Arena MRV.
É um jogador que foi disputado aqui no Brasil, inclusive pelo Vasco. O Vasco chegou a fazer proposta pelo Gonzalo Plata. O Corinthians também chegou a fazer proposta, mas o Flamengo chegou e aí pesa a questão financeira, pesa a questão também das grandes competições e ele tem desempenhado um grande futebol. Eu acho que foi um acerto muito grande, é um jogador que tem tudo para continuar despontando com a camisa do Flamengo. Muito bem. Mas agora o assunto é o Flamengo, porque o presidente Rodolfo Landim deu uma espécie de resposta para o Gabigol e parabéns ao Flamengo, 129 anos dessa sexta-feira, um dos maiores clubes do mundo, merece aplausos. Parabéns. Uma semana cheia, recheada com o título da Copa do Brasil e festa no Maracanã em cima do rival. Ingredientes perfeitos para embalar a comemoração dos 129 anos completados pelo Flamengo nesta sexta-feira de feriado. Mas que ainda reverbera com o assunto Gabigol. Acabou o ciclo, agradecimento, fica a gratidão, né, pelos gols, pelos títulos, mas eu acho que como jogador, como craque, não dá. O único ídolo do Flamengo saiu, Zico. Por que o Gabigol não pode sair? Porra, que é isso? Ontem, em entrevista ao Flow Podcast, Rodolfo Landim voltou a comentar a não renovação de contrato do atacante. O ponto é a prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta para ele no valor que ele pediu, mas por um ano. Eu quero... E aí o que eu digo é o seguinte, não é o... Desculpe, mas não é o Flamengo que não acredita, porque eu não sei se é o Flamengo ou se é ele mesmo que não acredita nele, porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita na capacidade dele, no futebol dele, por que ele não aceita esse um ano e depois ele continua... Se eu estou dando esse ano para ele depois de 2 anos em que ele não teve um desempenho tão bom, por que eu não daria se ele tiver um ano excepcional, um ano muito bom no ano que vem? O tema voltou aos holofotes depois que o jogador anunciou a saída do clube, minutos após o título conquistado no domingo. De lá para cá, a novela ganhou vários capítulos. Desde a ausência na festa de comemoração do campeonato organizada pelo clube, até o afastamento da partida de quarta-feira. O presidente do Flamengo ainda foi perguntado sobre os fatos recentes que marcam a história de Gabigol no clube, mas não quis comentar. Com contrato até o dia 31 de dezembro, os representantes do jogador ainda tentam um acordo com a diretoria para que ele volte a ser relacionado. Depois do empate sem gols contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, Felipe Luiz deu 2 dias de folga ao elenco, que se reapresenta neste sábado. Não ter ido para a arquibancada assistir ao jogo, como havia prometido nas redes sociais, já foi um dos passos dados por Gabigol na direção de fazer as pazes com o grupo. Outras medidas para amenizar o conflito foi ter ido até o gramado durante o aquecimento dos companheiros e passar no vestiário antes do início da partida, mesmo que de maneira discreta. Amanhã, Gabriel estará no Ninho do Urubu junto com os demais companheiros. Mesmo que não seja liberado para a viagem até Mato Grosso, onde o Flamengo enfrenta o Cuiabá na próxima quarta-feira, o atacante seguirá os treinos normalmente no centro de treinamento. Um final inesperado e indesejado para um dos protagonistas mais vitoriosos dos 129 anos de história em vermelho e preto. Que coisa, hein? É que essa história está se prolongando muito. Desde o título da Copa do Brasil, as declarações do Gabigol após a partida, a questão do que aconteceu no Maracanã, que ele, vou para a arquibancada, foi para o camarote, não está à disposição, está afastado pela diretoria. E o presidente Landim falou outra vez, ele que não fala muito, não é? Mas ele se manifestou sobre o assunto Gabigol. O ponto é a prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta para ele no valor que ele pediu, mas por um ano. Eu quero... E aí o que eu digo é o seguinte, não é o...
Desculpe, mas não é o Flamengo que não acredita. Porque eu não sei se é o Flamengo ou se é ele mesmo que não acredita nele. Porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita na capacidade dele, no futebol dele, por que ele não aceita esse 1 ano e depois ele continua... Se eu estou dando esse ano para ele depois de 2 anos em que ele não teve um desempenho tão bom... Por que eu não daria, se ele tiver um ano excepcional, um ano muito bom no ano que vem? Mais 1 ano ou mais 3 anos como ele gostaria? E aí, é o gestor falando. Eu achei maravilhosa a declaração, Leirão, de verdade, assim, até usar o que você acabou de falar aí agora, a questão do gestor. O gestor tem que pensar assim mesmo. Ele não pode prejudicar financeiramente, que aparentemente o Flamengo está muito estável financeiramente, oferecer um contrato para um jogador. Eu acho que ontem você falou dos 2 anos sem produzir e tal, e você oferecer 4 anos de contrato para um jogador que há 2 anos não produz. Então, assim, natural que a diretoria do Flamengo, representada pelo Rodolfo Landim, ofereça 1 ano de contrato e aí já pega o Gabigol na mentira, porque o Gabigol depois do jogo falou assim que não foi oferecido nada para ele, não fizeram proposta para mim, fizeram sim, uma proposta de 1 ano, financeiramente o que ele pediu, só que só 1 ano, o Gabigol queria mais 3 anos, são 4 anos de contrato que o Gabigol queria, então eu acho que o Rodolfo Landim, o Rodolfo Landim nessa declaração de ontem, parabéns, que ele foi transparente, o torcedor precisa disso, o torcedor do Flamengo precisa ouvir assim, com transparência, com claridade, e aí ele falou assim, por que o Gabigol não confia nele? Aí é uma pergunta que só o Gabigol vai poder responder, mas eu gostei da declaração do presidente. O Gabigol, eu acho que ele ficou magoado porque todos os termos que ele pediu não foram atendidos. Ele queria um contrato longo e queria um valor X. O valor X o Flamengo deu, porém apenas 1 ano. E ele disse, baseado no que ele não fez nos últimos 2 anos. Então não tem como você prolongar com um valor que deve ser altíssimo. Imagino que mais de 2 milhões de reais seguramente por mês. Então o Gabigol é um jogador que ele tem a história, ele tem esse currículo invejável no Flamengo, é ídolo no clube e é um dos jogadores mais festejados pelo torcedor, mas quem tá lá no dia a dia, vendo os bastidores. E outra, o Landim tá entregando o cargo. Vai ter uma eleição daqui a pouco no Flamengo. Não dá para agir como, por exemplo, o Duílio fez aqui, fazendo um contrato longuíssimo com o Mano Menezes e deixando a bomba para a próxima diretoria. Tem que ter responsabilidade financeira, isso é uma coisa que é importante para um presidente. Lá, quando o Eduardo Bandeira começou a fazer essa reestruturação dentro do Flamengo, não só a questão física ali, né, a estrutura do clube, mas principalmente a questão financeira, foi muito criticado, porque o resultado não vinha, o time não jogava bem. Se passaram aí alguns anos dessa gestão do Bandeira e hoje o Flamengo tem uma saúde financeira equilibrada, passa pela gestão de agora, que você acabou de falar que vai mudar, ter esse pensamento para quem vai assumir próximo, para continuar tendo esse equilíbrio financeiro e um time competitivo. Uma coisa interessante também que o Landim falou nessa entrevista é que ele supervaloriza aquele Flamengo de 2019, que até hoje é uma referência, Jorge Jesus, mas que ele acha que hoje alguns clubes estão mais fortes no nosso futebol, estão mais competitivos, que é o caso do Botafogo e do Palmeiras, principalmente, pensando na questão financeira, e o Cruzeiro, que está chegando agora com uma SAF que vem injetando dinheiro e quer trazer grandes nomes. Então hoje, para o Flamengo ganhar qualquer competição nacional, sul-americana, ele vai ter que trabalhar mais, vai ter que completar mais ainda um elenco que é incrível, só que sofreu muitas perdas esse ano. E o próprio Gabigol, quando vários jogadores se machucaram, talvez não tenha aproveitado essa chance. Vou parafrasear Abel Ferreira, que a gente falou antes sobre a fome, né? Tem que saber se o Gabigol está com fome, se esses jogadores estão com fome, se a diretoria está com fome, para manter o Flamengo nesse rumo. Acho que o Flamengo deu uma resposta muito positiva com a Copa do Brasil e o título de uma competição que facilitou muita coisa para o clube. Injetar mais de 90 milhões de reais nos cofres do Flamengo é uma boa também. Já está garantido na Libertadores. Então, o Flamengo tem tudo para, na próxima temporada, continuar muito bem com ou sem Gabigol. Pessoal, e aí? De qual lado vocês estão dessa história? Vocês estão do lado do Landinho, né, que soltou toda essa verdade aí, fez uma proposta ao Gabigol de 1 ano, oferecendo a pedida salarial que ele quis, menos os 4 anos, ofereceu 1 ano por mais, com direito a mais 2, 3 anos de renovação, caso ele produzisse, né? Ou vocês estão do lado do Gabigol, que alega que o Flamengo não fez nenhuma proposta ao jogador.
Vocês acham que quem está mentindo nessa história? O Landinho, que ofereceu 1 ano com a pedida salarial que o Gabigol pediu, ofereceu a pedida salarial que o Gabigol pediu, só que por 1 ano? Ou vocês acham que o Gabigol está mentindo, que não chegou nenhuma proposta na mesa, né? Porque eu acredito que o Landinho não ia a público, né, num podcast bem famoso e mentir, né? Dá pra ver que ele é bem verdadeiro, né? Ele falou que não ofereceu os 4 anos, ofereceu a pedida salarial, né? Disse: eu pago o que você está pedindo, só que por 1 ano. E se você for bem, eu prolongo o seu contrato, né? Com direito a prolongar o seu contrato, lógico, a próxima gestão. Mas se o Gabigol realmente acreditasse nele, eu acredito que ele iria aceitar, né, essa pedida, porque seria muito fácil, né? O Landinho, já que vai sair do Flamengo, certamente pegar ali, você quer 4 anos de contrato, um exemplo, ganhando 2 milhões e meio por mês, tá certo, tá aqui, 2 milhões e meio por mês, 4 anos de contrato e pronto. Ele poderia centrar nesse contrato aí e ficar 4 anos, né, de boa ali, recebendo 2 milhões e meio por mês, dependendo se ia jogar ou não, o dinheiro ia estar caindo na conta. Mas o Landinho não fez isso, né? Ponto pra ele, parabéns pra ele não ter feito isso, porque, né, se o cara realmente quisesse dar a produção no time do Flamengo, ser produtivo, acredito, e se ele quisesse realmente ficar no Flamengo, ele pegaria esse contrato aí de mais 1 ano, ganhando o que ele pediu, né, e ia produzir, e certamente produzindo ele ia conseguir mais 2, 3 anos de contrato aí, né, com o seu futebol. Mas não quis, não aceitou, então certamente poderia querer sentar em cima do contrato e ficar só recebendo a grana. Não estou dizendo que ele ia fazer isso, mas certamente poderia querer fazer isso, né? Landinho foi muito esperto, ofereceu 1 ano, né? E se ele produzisse, poderia renovar ainda mais, mas ele não quis. Mas e aí? De qual lado vocês estariam? Do lado de Gabigol? Vocês estão do lado de Gabigol ou do lado do Landinho? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!